Hoje, dia 5 de setembro de 2024, estamos começando mais um podcast Fala DDC. Este será o nosso terceiro episódio. O assunto passará pela mediação do professor Natanael e por mim, professor Adriano. Os entrevistadores serão os estudantes do Jornada Escolar Ampliada, que é o Maxwell, que é o Emanuel e que é o Luan. Eles são estudantes do Jornada Escolar Ampliada. O tema é um tema bastante importante, que é gravidez na adolescência. E estamos aqui hoje como nossa convidada especial, a psicóloga senhora Sara Jansen Serra, que é psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado e neuropsicologia. Seja muitíssimo bem-vinda. Como que vai ser esse formato? Teremos 3 blocos. Cada bloco será composto por 3 perguntas, né? Onde cada um dos estudantes fará 3 perguntas. Ou seja, ao todo serão 9 perguntas. E a princípio eu quero que você fale um pouquinho da sua história para a gente conhecer. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sara, né? Como a Adriana falou. Então, eu sou de São Luís do Maranhão, estou aqui no Tocantins vai fazer 2 meses. E agora, o meu esposo ele mora aqui também, e aí eu comecei a trabalhar, né? Na educação primária, no município. E eu espero agregar muito aqui com vocês hoje, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que como a Adriana falou, né? O professor Natanael que escreveu esse projeto muito importante para a gente, que fala sobre a adolescência. Ou seja, dentro da adolescência tem tópicos muito importantes como a gravidez precoce dentro da adolescência. E eu espero que a gente converse um pouquinho hoje, vai ser muito interessante. Muito obrigada. Vamos começar então? Começar pelo estudante Emanuel. Emanuel, vamos lá, primeira pergunta. Vamos esclarecer para esse pessoal que vai estar nos assistindo, que vai estar nos ouvindo, para que a gente possa contribuir nas suas dúvidas. Pode começar, a primeira pergunta. No segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 11% das crianças nascidas no mundo são resultado de uma gravidez na adolescência. Esse problema é extremamente grave, uma vez que a gravidez de mulheres com idade entre 10 e 19 anos pode trazer danos à saúde. Pode nos explicar sobre esses problemas? Sim, então, o que acontece hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina, a gravidez na adolescência, ela é uma gravidez já considerada de alto risco. Ou seja, todo adolescente que engravida nessa faixa etária vai ser uma gravidez de alto risco. Não necessariamente vai acontecer algo, né, com o bebê e com a mãe, mas ela já é uma gravidez que a gente tem que estar atento, né, ao que pode acontecer. Certo, muito bem. E agora vamos passar para a segunda pergunta, Maxwell. Boa tarde, tudo bem? Quais são os desafios da gravidez na adolescência? Bom, gente, o que acontece? Quando a criança, né, criança e adolescente, ou seja, quando essa pessoa está nessa idade de 10, 11, 12 anos, ela está entrando ali na puberdade, né? Ou seja, ela é um pré-adolescente. E quando essa pessoa, geralmente a menina, ela menstrua, já significa que ela já pode engravidar. Porém, ela não pode estar necessariamente com o corpo, né, com o seu físico adequado para receber, né, essa gestação. Ou seja, às vezes os jovens, vou só pensar um pouquinho em vocês, às vezes o jovem ele não tem uma rotina adequada, ele não tem uma alimentação adequada, né? Ele não tem aquela responsabilidade. Então, quando a menina ela engravida e quando o rapaz ele vai ter um filho, né? Ele pode ser que ele não tenha aquela responsabilidade, né? Que talvez um adulto que já tem uma opinião formada, que já tem essa subjetividade formada, ele tem. Entendeu? Muito bem. Bem interessante, né? Agora vamos passar a pergunta para o estudante Luan. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Por que a maioria das jovens engravida tão cedo? O que acontece, gente? A maioria dos jovens, às vezes, não é toda a família que dá esse diálogo, né? Por exemplo, ficar fazendo isso aqui que a gente está conversando também. O que a gente está fazendo é uma forma de disseminar esse conhecimento. Às vezes tem uma criança ou um adolescente que ele não tem esse contato familiar, não tem essa aproximação, né, com a mãe, com o pai, às vezes não convive com os pais. E aí, às vezes eles não têm essa informação, né, dos métodos contraceptivos, não tem a informação de qual idade que ela poderia
poderia se relacionar com alguém, do que a pessoa poderia se relacionar, entendeu? Se ela pode namorar a partir de qual idade, a questão dos cuidados. E não é o adolescente que, nem todo adolescente ele tem esse acompanhamento, né? Essa afinidade também de conversar com os pais sobre isso. Aí o que pode acontecer? Muitas das vezes, né, ele vai buscar informações na rua, e aí pode acontecer com que, como ela não tem essa informação adequada, ela se envolva com alguém, às vezes até mais maior de idade, por isso que a gente precisa ter, né, esse acompanhamento, esse cuidado. Então, quando acontece isso, pode ser que ela engravide. Estamos de volta com o podcast Fala DDC. Finalizamos o primeiro bloco de perguntas e agora partiremos para o segundo bloco. Vamos lá? Emanuel, para a próxima pergunta. De quem é a responsabilidade da gravidez na adolescência? Essa é uma pergunta difícil, né? Então, gente, o que acontece? É só a gente pensar um pouquinho. O adolescente, ele é menor de idade ainda. Então, até de certa forma, a responsabilidade ainda são das pessoas que cuidam desse adolescente, né? Porque através dele ele vai ter, né, esse cuidado de repassar essas informações, de ensinar ela, né, de ter essa psicoeducação para os responsáveis, tanto para a menina como para o menino também. Então, é uma responsabilidade que ela deve ser compartilhada, né? Tanto os pais, que talvez em certo momento não tenham passado nessas informações para eles, mas também, querendo ou não, dependendo de uma certa idade, se não for uma gravidez decorrente de um abuso ou de algo do tipo, que seja consciente, é uma responsabilidade também do adolescente, né? Porque se ele tem aquele conhecimento, né, de que é aquilo que ele está fazendo, de que foi algo com consentimento, ele também vai ter que adquirir uma responsabilidade, né, para cuidar dessa vida, porque é uma vida, né? Então vai ser como a gente fala às vezes, que é uma criança, né, um adolescente cuidando de outra criança. Que a gente sabe que é complicado, que às vezes tem os pais que estão ali, né, e mesmo assim o adolescente, ele não tem essa responsabilidade, ele vai lá, né, e gera uma vida, mas tem casos, como a gente conversou, que nem sempre, né, os pais vão estar ali o tempo inteiro, então tem que ser uma responsabilidade compartilhada, tanto também da mulher, como também do rapaz, né, porque não é só a mulher, ela não engravidou sozinha, também tem um companheiro que fez essa criança, certo? Por isso que é tão importante o diálogo, né? Exatamente. A família, né? Porque às vezes essa galerinha, esses filhos, eles se veem assim como eles sabem de tudo, né? E na verdade precisam, né? Que seus pais sentem, que conversam, o diálogo aberto. De aceitar também a opinião, né, dos pais. Exatamente. Bom, então vamos para a próxima pergunta. O que pode ser feito para diminuir a gravidez na adolescência? Então, gente, tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora. Principalmente, né, como a Adriana falou, é o diálogo. E aí a gente tem várias esferas da sociedade. Por exemplo, falando de onde a gente está agora, que é a escola, é justamente isso. Porque o que vocês estão fazendo é a psicoeducação, né? É estar lá orientando. Claro que não é uma responsabilidade da escola, mas a escola ela tem o seu papel nisso, que é de passar essas informações, né? O que a gente pode fazer com vocês para passar essa informação, no caso de criança, de adolescente, de uma forma mais leve, mais lúdica, né? De fazer uma orientação também daquilo, de como utilizar os preservativos, de qual idade é adequada, de como escolher um parceiro, né? De poder falar. Então essa é uma estratégia, né, que vocês estão fazendo aqui, que é da área da educação. Já na área familiar, principalmente é a questão do diálogo. Tentar fortalecer esse vínculo entre eles, né? Para deixar com que esse ambiente não fique uma coisa tão engessada. Eu não vou contar para minha mãe que eu gostei de um menininho ali, porque eu sei que ela vai brigar. Então, não necessariamente toda vez vai ser assim. Então, depende do pai também deixar, né, essa pessoa confortável para conversar sobre isso e dar essas orientações. Então, às vezes não adianta a escola fazer o seu papel, todo mundo fazer o seu papel e às vezes tem uma família que não conversa tanto. Mas cada um fazendo o seu papel ali, a gente vai prevenir que isso aconteça. E também tem a área da saúde, né? Que é na saúde que as pessoas têm lá os preservativos disponíveis, né? Justamente para não pegar uma doença e tudo. Então, lá geralmente tem palestras que vão falar sobre isso, sobre os riscos da gravidez precoce, né? Porque um desses riscos também, já aproveitando o gancho, é a questão, né, de transmissão de doenças para as crianças, que pode ocasionar a morte desse bebê, até a morte mesmo da pessoa que está gerando essa criança. Então, o que a gente pode aprender hoje aqui, que é o diálogo, que é a primeira opção para que isso seja prevenido, tá certo?
É porque na verdade não é só a gravidez, né? Também, como você disse, tem as doenças, né? Então são perigosas, pode até vir a afetar a vida do bebê e a vida da própria mãe. Muito bem, vamos para a próxima pergunta com o Luan. Com você, Luan. Qual deve ser o papel da família em relação à adolescência e à gravidez? Como a gente tinha falado, é justamente orientar, ser aquele ponto de apoio, né? Saber dar essa segurança para aquela pessoa, saber orientar, até falar um pouquinho da história de vida deles, por exemplo. Se é uma mãe que engravidou muito cedo, que não teve o suporte da família, que ficou desamparada, ela pode repassar isso, né, de uma maneira para que isso seja evitado. Não que, como a gente não vê hoje, que seja um ciclo, né? Porque às vezes as pessoas que não têm condição, ou então que não conseguem conversar, né, que é um problema, inclusive a gravidez precoce é um problema social, as crianças, os jovens, eles vão só reproduzindo aquilo. E aí às vezes você vê uma mãe que engravidou logo, aí a filha também, aí a filha da filha também, e acaba que gerando um ciclo, né? Ou seja, primeiramente é essa conversa, né? É os pais sentarem e conversarem um pouquinho sobre como é. E aí eu queria saber justamente de quem é pai, né, de quem é responsável, o que você acha que poderia fazer para ajudar essa gravidez da adolescência? Muito boa pergunta, né? A gente que é pai de Lembrando que o professor adolescentes. Natanael é pai de 2 pré-adolescentes. Ele é a pessoa ideal para responder. Isso. Ser pai de pré-adolescente é um pouco complicado, né? Principalmente nos dias atuais, porque como eles têm esse acesso à informação hoje muito cedo, né? Que a gente não tinha antigamente, né? Eles conseguem ter muito acesso e tem essa questão de saber, querer saber mais do que a gente, né? Só que como a psicóloga Sara falou, a gente tem que conversar. O diálogo é a chave, primeiramente é o diálogo. Assim como eu falo para os meus filhos, né, que quando eu dou o caminho de uma vida profissional e acadêmica que eles estão estudando, hoje é para eles não estão estudando para mim, eles não estão estudando para nenhum professor, eles estão estudando simplesmente para eles construírem a carreira deles. Então, essa questão de conversar sobre, né, gravidez na adolescência, as ISTs, né, que eram antigas DSTs, é algo ainda que é muito fino, eu acho, né? Sobre os pais chegar e sentar, meu filho, você tem que usar preservativo, você já ouviu falar nisso, tem que se proteger, você tem que proteger você e a filha ou o filho, né, da outra pessoa também. É um pouco complicado, né? É delicado para você tentar sentar e conversar isso, né, com seu filho, mas a gente tem que orientar, é o caminho mais certo, né? Olha, se você fizer tal coisa, haverá consequências, né? Você tem que saber como fazer, tem que saber escolher o paciente caso haja alguma coisa, alguma gravidez, né, que é indesejada, né, pelo não uso do preservativo, vocês vão ter a responsabilidade de criar uma criança. Então, é algo que tem que ser conversado, né? Apesar de ser um tema delicado, a gente tem que romper essa barreira da vergonha, né? De sentar com o filho e falar sobre isso, para poder guiar ele no caminho mais correto, para ele se proteger, cuidar da sua saúde e também, né, dos pacientes que eles forem ter durante a vida. E assim por diante. Certinho, esse é o caminho, né, professor? É o caminho do diálogo. Fechamos o segundo bloco. Começamos agora o terceiro e último bloco do podcast Fala DDC. Vamos novamente às perguntas com o estudante Emanuel. Muita gente, quando fala na adolescência, a sexualidade, se preocupa somente com a questão da gravidez. Mas a influência sexualmente do indivíduo não deveria preocupar mais ainda. Com certeza, porque, como a gente estava falando, né? Claro que a gravidez precoce ela tem muitos impactos sociais, né? Emocionais na pessoa, né? Que está gerando aquela criança, na outra pessoa também, né? No parceiro, na família também está envolvido, mas tem as ISTs, como o Nathaniel tinha falado também, que são muito importantes. Por quê? Porque essas ISTs tem algumas como a sífilis, a hepatite B também, que pode ser transmitida, né, por feto. O que pode acontecer? Pode acontecer uma morte, né, encefálica desse bebê também, e até mesmo a morte dessa mãe. E
Isso é só uma das coisas, né, que seria o cenário mais trágico. Porém, ainda pode acontecer um atraso no desenvolvimento, né? Pode acontecer também algo biológico, a mãe pode ficar com sequelas dessa gravidez, porque nem como a gente tinha comentado antes, não é o fato de a menina menstruar, em tese ela já poderia engravidar, mas não necessariamente o corpo dela, o físico, está preparado para receber uma gestação. Por isso que é uma gestação de risco, porque pensa, às vezes é uma pessoa pequenininha, às vezes muito magrinha, ela não está preparada, às vezes ela nem sabe o que é isso, né? Às vezes não é uma escolha consciente, e aí isso pode gerar diversos impactos, né? Físicos, biológicos, como você fez na pergunta. Entendeu? Às vezes até o próprio corpo, né, não está ainda formado, né, totalmente, né? Então, vamos à segunda pergunta, Maxwell. Quais são os métodos contraceptivos? Há uma mais eficaz que o outro? Então, gente, hoje atualmente não existe, né, um método universalmente que seja considerado mais eficaz. Por quê? Porque os métodos contraceptivos, eles dependem muito das necessidades pessoais de cada pessoa, né? Por que ela quer usar esse método? Tem meninas, né, que estão nessa fase, inclusive mulheres adultas também, que às vezes tem muita cólica, tem endometriose, que são doenças hormonais que aí existem anticoncepcionais específicos para isso. E tem já pessoas, né, ainda mais nessa fase de adolescência, né, de 15, 16 anos, que querem usar justamente para evitar, né, a gravidez. Ou seja, não existe um método mais eficaz, melhor, digamos assim, não existe um método melhor. Mas existem vários tipos, como os métodos hormonais, né, que tem os anticoncepcionais, tem o DIU. O DIU, inclusive, é uma coisa muito importante porque ele é fornecido pelo SUS. Sim. Então, quem quiser saber mais informações sobre isso, é só buscar, né, o postinho da sua unidade, né, ir lá com o seu responsável, ver o que precisa para colocar esse DIU, porque é muito melhor você ir lá e receber uma orientação do que fazer outras coisas, né, e ocasionar uma gravidez precoce. Então, além do DIU, também tem outros métodos como a camisinha, né? A camisinha, ela é um método muito importante, por quê? Porque ela vai prevenir a gravidez e principalmente as ISTs. Ou seja, a gente não tem que pensar, eu uso anticoncepcional, eu posso fazer o que eu quiser. Porque hoje as pessoas pensam assim que não tem conhecimento. Não, você tem que continuar usando o preservativo, né? Que a gente chama de camisinha, que é um nome popular, mas é preservativo. Por quê? Porque ele vai impedir, né, que aquela doença ela seja transmitida. Então, não é só o anticoncepcional, o DIU, que ele vai ser suficiente para prevenir isso, porque aí você pode não engravidar, mas contrair e adquirir uma doença que vai passar até para outras pessoas. E tem doenças assim que às vezes elas são muito complicadas, como a sífilis, né? Tanto que quem engravida é muito difícil de ter esse IST, certo? Oi. Entenderam, meninos? Quais são os métodos contraceptivos? Me fala aí, algum que vocês lembram. Camisinha, Anticoncepcional e lembra o outro? Que ele está sendo bem usado hoje aqui. É o DIU. DIU. Isso mesmo. E vocês, o principal é o qual era? O preservativo. Muito bem. Certo, muito bem explicado. E agora vamos para a terceira e última pergunta do terceiro bloco, para o estudante Luana. Qual é o conselho que a senhora nos dá para finalizarmos esse terceiro episódio com chave de ouro? Bom, gente, o que eu acho principalmente hoje em dia é a gente permanecer, né, ter esse cuidado com as outras pessoas, de passar essa informação. Vocês hoje que estão fazendo aqui nessa escola é uma ação assim primordial, né? Porque como a gente conversou, às vezes a criança ela não tem apoio da escola, tem pais que só deixam a criança aqui e acham também que é obrigação da escola fazer isso, né, fazer esse papel de família, mas não é. Porém, vocês estão agregando, ou seja, também a gente não pode ficar por trás daquele discurso, eu vou fazer isso porque minha família não liga pra mim. Não, a gente tem outras formas de ter essas informações, como vocês estão tendo a oportunidade de ter pessoas assim, né, que olham esse assunto como importante. Então, na minha opinião, é principalmente vocês buscarem informações, mas não qualquer informação, como o Nathaniel falou, na internet, não. Buscar informações principalmente de quem já passou por isso, né? De quem tem uma cabeça informada, de quem é maior de idade, quem sabe propagar essas informações. Vocês estão tendo, né, essa sorte de estar ouvindo informações de um lugar seguro, mas não é todo mundo. Às vezes vai na internet, ou então vê no YouTube, que hoje muita coisa no
saúde, buscar informação, pegar um preservativo, ver se você pode fazer aquilo, né? Porque às vezes você vai muito novinho, aí é lá o momento que você vai ouvir, vai entender como funciona. Então é principalmente isso, gente, de buscar informação, mas buscar informação de maneira correta. Entender que vocês, né, a adolescência, ela é uma fase difícil, né? É a fase que a pessoa está se descobrindo, está se constituindo como ser humano. Porém, é uma fase que você ainda está, como a gente estava brincando ainda há pouco nos bastidores, que a gente até gostaria de estar na adolescência, né? Porque é uma fase que a gente pode aproveitar outras coisas também. Eu queria ter tempo de estudar hoje. Queria tanto estudar isso e às vezes não tem tempo de estudar. Né? É um tema legal, mas às vezes a gente não tem, porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que trabalhar, né? E às vezes vocês têm mais essa oportunidade. Então, como a Adriana falou, aproveitem a fase que vocês estão para ser alguém, para fazer alguma coisa e estudar, né? Para no futuro vocês não precisarem passar, né, por coisas que talvez já passaram, porque a gente sabe que não é fácil. Mas esse é o meu melhor conselho, gente. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais um podcast. Essa é a nossa terceira edição. É um tema muito importante, né? Se a gente pudesse ficar aqui, nós ficaríamos aqui o dia todo, a tarde toda, porque é um tema muito importante para todos nós. Queremos, né, agradecer a Escola Estadual do Luiz Carreiro, que agradecer pela sua presença, pela sua participação. Você foi uma pessoa assim, que nos ensinou, né, informações leves, né, informações precisas, esclareceu bastante, eu acredito. Quero agradecer a presença de todos os participantes, a nossa plateia linda e maravilhosa. Esperamos que as nossas falas sejam ouvidas, né, com bastante presteza. Muito obrigada e até o próximo podcast.